A celebração de um acordo de cooperação militar e defesa entre São Tomé e Príncipe e a Rússia levantou um vendaval político que parecia ameaçar as relações políticas no interior da CPLP e a própria viabilidade da Organização Comum dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Um verdadeiro exagero, em minha opinião. Para além de uma afronta a um princípio essencial nas relações internacionais, o do respeito pela autonomia e exercício soberano das políticas dos Estados-membros de organizações intergovernamentais. Esse exercício de soberania não pode, nem deve, ser limitado fora do quadro em que os Estados se comprometem, sendo livres de estabelecer uma multiplicidade de relações que promovam os seus interesses. Definido o princípio, convém explorar e tentar perceber as razões da comoção gerada pelo tal acordo de cooperação militar, que já levou à convocação do Ministro da Defesa português ao Parlamento para dar explicações e à invocação do risco de domínio russo sobre outros Estados da CPLP, o caso concreto da Guiné-Bissau, que se prepara para subscrever um acordo semelhante com as autoridades russas. Não consta que qualquer outro Ministro da Defesa de qualquer outro país da CPLP tenha sido chamado ao respectivo Parlamento para dar explicações sobre uma decisão legítima das autoridades são-tomenses. Como deve ser, diga-se. Sublinhada a decisão como exercício de soberania, poderá afirmar-se que o acordo de cooperação militar não arrasta preocupações? Evidentemente que não se pode afirmar isso. Desde logo por uma razão de contexto global e estratégico, que não pode ser escamoteado. Há uma confrontação política entre a Rússia e os países membros da Aliança Atlântica e uma redefinição dos centros de influência, nomeadamente nos setores da defesa e da segurança, que se tem caracterizado por um processo de consolidação da Rússia em África, em substituição da cooperação militar francesa e norte-americana. Esta é uma realidade nos países africanos que transitaram para regimes militares por via de golpes de Estado, muitos deles apoiados pela Rússia. O que é que São Tomé e Príncipe ou a Guiné-Bissau têm a ver com isso? Nada. A relação de cooperação com a Rússia não os tem impedido de, nas instâncias internacionais, alinharem pela condenação da invasão russa da Ucrânia, ponto impulsionador da atual tensão internacional. Se assim continuará a ser, logo se verá. Mas outra preocupação está em saber como será a gestão política do acordo, o que representa a ideia de recrutamento de forças armadas e a participação em exercícios militares conjuntos, e como se articulará essa gestão com a da presença de forças da NATO. Portugal é membro da NATO, no tal contexto conflitual que identificamos. Rússia e Estados Unidos não parecem ter dificuldades nessa convivência, pois até já dividem uma base militar no Níger. Uma outra preocupação que este acordo pode suscitar é mais interna, mais do domínio das relações institucionais entre órgãos de soberania. O primeiro sinal foi dado pelo líder do MLSTP, que estará em congresso eletivo este fim de semana. E tem a ver com uma questão constitucional delicada, a de saber quem é competente para a negociação e a celebração do referido acordo militar e de defesa, que terá de ser levado à aprovação do Parlamento e à ratificação do Presidente da República. É certo que compete ao Governo a definição e a condução da política externa do país. E também, nos termos da linha E do artigo 111 da Constituição da República, de negociar e concluir acordos e convenções internacionais. A questão delicada está nos acordos em matéria específica de defesa e segurança, que foi o caso. É que a Constituição são-tomense exige que nestas matérias o processo negocial para a conclusão dos acordos seja conduzido pelo Presidente da República, em concertação com o Governo. Foi cumprida esta prescrição constitucional? Se foi, tudo certo.
Se não foi, pode estar aqui mais uma ferida na relação institucional em São Tomé e Príncipe.